Olá, você que me assiste mais uma vez aqui no canal, muito obrigado. Sábado, 9 de maio de 2026, é véspera do Dia das Mães, e estamos aqui com mais uma proposta de reflexão sobre um tema relevante para a nossa vida profissional, com implicações para a nossa vida cotidiana. Hoje a pergunta é: a empresa quer engajamento ou devoção? Vamos falar aqui da teoria dos dois fatores, que foi elaborada por Herzberg no século passado, e as suas implicações, né, no trabalho do século XXI. Salário evita revoltas. Sentido produz pertencimento. A teoria dos dois fatores no nosso século XXI, chamada teoria dos dois fatores, formulada por Frederick Herzberg na década de 50 do século passado, permanece uma das mais influentes explicações sobre motivação humana no trabalho. Seu ponto central é provocativo. Aquilo que impede a insatisfação não é necessariamente aquilo que vai gerar motivação. Herzberg rompeu com a ideia simplista de que mais salário é igual a mais motivação, de que automaticamente mais salário, maior salário, vai ser resultado de mais motivação. Para ele, existem dois grupos distintos de fatores que se relacionam com essa realidade. O que ele chama de fatores higiênicos, aqueles que evitam sofrimento e insatisfação, e o que ele chama de fatores motivacionais, aqueles que produzem realização, engajamento e sentido. Essa distinção parece simples, mas suas implicações filosóficas, econômicas, psicológicas e até antropológicas são bastante profundas. Nesse tempo que temos aqui, mesmo breve, vou falar disso e trazer ideias aí para a reflexão de todos nós. Quem foi Frederick Herzberg? Nascido em 1923, falecido em 2000, foi um psicólogo influente, professor norte-americano, reconhecido como um dos grandes pensadores da gestão empresarial e do comportamento organizacional. Ele, como disse, foi quem elaborou, desenvolveu a teoria dos dois fatores, que diferencia esses fatores, como eu expus aí, em relação à motivação no ambiente de trabalho. Sua obra, baseada em estudos práticos com engenheiros e contadores na década de 1950, revolucionou a forma como empresas pensam a gestão de pessoas e a motivação. Apresento o Frederick Herzberg, também me apresento mais uma vez, a minha formação, graduado em gestão pública, graduado em formação pedagógica em filosofia, pós-graduado em direito público, teologia, filosofia, história, também sou tutor em EAD e formado liderança nível Black Belt no sistema Seis Sigma. É essa a minha formação profissional que me permite desenvolver o trabalho que eu realizo como escritor e palestrante no meio educacional, corporativo, no voluntariado, enfim, nas relações humanas no cotidiano do dia a dia. Vamos em frente. O núcleo da teoria. Herzberg observou que trabalhadores relatavam insatisfação e satisfação por razões diferentes. A ausência de conforto gerava reclamações, mas sua presença não criava o entusiasmo que se achava que poderia criar. E aí ele separou os fatores em dois grupos. Fatores higiênicos são, na verdade, fatores extrínsecos, são os elementos básicos do ambiente de trabalho, como salário, segurança, estabilidade, políticas da empresa, supervisão, relações interpessoais, condições físicas, carga horária. Esses fatores não motivam profundamente, apenas evitam frustração e revolta. Herzberg argumenta que um aumento salarial pode reduzir a insatisfação, mas raramente vai criar uma realização existencial duradoura. O trabalhador vai sempre querer mais, nunca está satisfeito. Seria, em tese, isso. E os fatores motivacionais, o outro aspecto, o outro lado, né, da teoria que ele desenvolveu, são os fatores intrínsecos.
Eles se relacionam com o conteúdo do trabalho e com o sentido da atividade que se realiza. Então, são reconhecimento, autonomia, crescimento, propósito, criatividade, responsabilidade, realização, aprendizado. São fatores que geram engajamento, pertencimento, satisfação genuína e identidade profissional. Segundo Erzberg, pessoas tornam-se verdadeiramente motivadas quando sentem que aquilo que fazem possui valor. E a grande ruptura filosófica dessa teoria, essa teoria que introduz uma ideia extremamente moderna, a de que sofrimento e felicidade não são necessariamente opostos diretos. O que ele quer dizer com isso? Ele diz que eliminar o sofrimento não produz felicidade e que eliminar insatisfação não produz motivação. Essa visão se aproxima da psicologia positiva, do existencialismo, da fenomenologia e da neurociência contemporânea. Hoje nós sabemos que a ausência de ansiedade não corresponde e é diferente de bem-estar. Do mesmo modo que estabilidade também é diferente de propósito e conforto é diferente de significado. A teoria antecipou, portanto, debates contemporâneos sobre burnout, vazio corporativo, alienação digital, crise de sentido no trabalho. E porque não sempre transportando esta ideia do que fazemos no trabalho e que vivemos no trabalho para a vida cotidiana, precisamos pensar no sentido da vida, no sentido da nossa existência, naquilo que sonhamos, que almejamos, que tem impacto direto nas relações do trabalho. E aí trago uma releitura contemporânea, que trata do emprego, a arquitetura de significado. No século XXI, a teoria ganhou nova relevância, porque o trabalho deixou de ser apenas econômico. O trabalhador contemporâneo busca também identidade, reconhecimento simbólico, autonomia, narrativa pessoal, pertencimento cultural. Em outras palavras, o emprego se tornou também uma experiência psicológica e simbólica. Amplia-se, como eu disse aí, o entendimento de que a nossa vida profissional está ligada à nossa realidade fora do trabalho. A teoria na era digital e do trabalho híbrido. Vamos falar disso também. Pesquisas recentes mostram que fatores antes considerados higiênicos passaram a atuar também como motivacionais. Então, temos flexibilidade, home office, equilíbrio, vida-trabalho, que antes eram vistos apenas como conforto e hoje tornaram-se símbolos de autonomia e confiança organizacional. Isso sugere algo importante. O quê? A distinção rígida entre fatores está enfraquecendo. Na economia digital, tempo virou capital psicológico, autonomia virou status, flexibilidade virou reconhecimento. O mundo é dinâmico, a vida vai caminhando, evoluindo, sempre em frente. Essas teorias, como eu sempre friso aqui, são a espécie de arquétipos. São imagens, símbolos daquilo que vivemos e temos que analisá-las e extrair delas o que de positivo nos pode proporcionar para a nossa vida do cotidiano. E nesse sentido, eu peço para você se inscrever aqui no canal, me ajudar aí no engajamento, aumentar o número de pessoas inscritas, aumentar o número de compartilhamentos dos vídeos que eu compartilho aqui também, que eu produzo e, e semanalmente são disponibilizados, todo sábado, meio-dia em ponto, aqui no canal. Peço a sua ajuda e já agradeço de antemão. Me ajude nesse sentido. Se inscreva, se já está inscrito, muito obrigado. Compartilhe o canal, o vídeo, o link do vídeo com as pessoas da sua rede de contatos. Recomende o canal. Indique para nós aqui temas para a abordagem semanal que fazemos. Vou produzir, vou pesquisar, vou estudar e vou trazer para você aí o assunto que você quer analisar junto comigo. Muito obrigado. E a teoria, como eu sempre procuro fazer, trago dela conexões com outras áreas do conhecimento, e nesse caso aqui, psicologia existencial, neurociência, sociologia, economia comportamental, filosofia contemporânea. Vamos ver pontualmente cada uma delas. Psicologia existencial.
A teoria aproxima-se de Viktor Frankl, que afirmava que o ser humano suporta sofrimento quando encontra sentido. Os fatores motivacionais de Herzberg, por exemplo, reconhecimento, propósito, crescimento, realização, não, eles dialogam diretamente com a vontade de sentido frankliana. O trabalhador moderno não deseja apenas remuneração, ele deseja significado existencial, sentido da vida aplicado no trabalho. E aí temos a neurociência, salário, recompensas rápidas ativam sistemas dopaminérgicos de curto prazo. Dopamina, aqueles elementos que estão dentro de nós, que afetam a nosso humor, nossa disposição. A neurociência atual distingue prazer imediato de motivação profunda. Já a autonomia, aprendizado, reconhecimento e propósito ativam mecanismos mais duradouros ligados à identidade, autoestima, pertencimento social, e isso ajuda a explicar por que o bônus financeiro tem efeito motivacional limitado ao longo do tempo. E porque depois a gente acaba querendo mais, ficando insatisfeito, eventualmente. Tudo forma um cenário. Precisamos conhecer a história para entender esse cenário, para entender a nossa posição como personagem dessa história, da história que, na verdade, é a história das nossas vidas. Sociologia também, a teoria dialoga com Karl Marx, embora Herzberg não fosse marxista e nem nós vamos falar aqui disso, ambos percebem, de certo modo, uma alienação do trabalhador, porque Marx falava da separação entre homem, trabalho, sentido, produto criado. Concordemos ou não com ele, ele fez uma análise de certa situação que estava acontecendo ali naquele momento da vida dele, parte desse cenário que eu mencionei anteriormente da história humana. E Herzberg percebeu algo semelhante. Quando o trabalho é puramente mecânico, a motivação desaparece. Então, independentemente, como eu disse, de concordarmos com a ideia de Karl Marx, de Engels, né? Temos elementos que podemos tirar, podemos trazer para analisar essa nossa realidade no trabalho, as relações de trabalho. E Herzberg fez parte disso também, ao identificar essa realidade aos olhos dele, né? De que quando o trabalho é só mecânico, não tem motivação. Mais ou menos aquele filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Revisite esse filme, faça suas reflexões. Economia comportamental. A teoria antecipou críticas ao modelo econômico clássico do homem racional. Pesquisadores contemporâneos demonstram que pessoas não trabalham apenas por dinheiro. Reconhecimento social pesa fortemente nas decisões humanas. Isso conecta Herzberg a Daniel Kahneman, Richard Thaler e a economia comportamental. Kahneman foi um psicólogo israelense-americano que foi pioneiro na economia comportamental, venceu o Prêmio Nobel de Economia em 2002. Ele revolucionou a ciência econômica ao integrar a psicologia cognitiva, demonstrando que decisões humanas sob incerteza são frequentemente irracionais e baseadas em vieses cognitivos, ao invés de cálculos puramente lógicos. Ele foi professor da Universidade de Princeton e faleceu em 2024 com 90 anos de idade. E Richard Thaler foi um economista norte-americano, também venceu o Nobel de Economia em 2017, fundamental para o desenvolvimento da economia comportamental. Ele é reconhecido por integrar a psicologia à economia, demonstrando que as pessoas agem de forma irracional em decisões financeiras, contrariando a teoria econômica clássica. Ele provou que a falta de racionalidade humana é um fator real e previsível na economia e não apenas um erro aleatório. Então, esses dois pensadores acabam também interagindo aqui com a ideia desenvolvida por Herzberg. E, finalmente, a conexão com a filosofia contemporânea. A teoria conversa com a crise de sentido, com a hiperprodutividade, com o capitalismo emocional. E pensadores contemporâneos observam que empresas passaram a explorar emocionalmente o desejo humano de propósito. Isso nos leva a pensar que motivação pode se tornar também uma manipulação simbólica. E sobre tudo precisamos refletir para ver o impacto que tem na nossa vida cotidiana. Por isso é importante, muitas vezes, conhecer essas teorias, mesmo que não concordemos totalmente com elas.
Eu desenvolvo ideias nesse sentido, de reflexão, de análise do dia a dia, no meu livro Sempre em Frente, de caminhar em frente, sempre em frente, de enfrentar as questões da vida, falando do poder da força da ação de cada um no dia a dia, em 200 páginas, onde eu produzo aqui um pensamento filosófico meu, sobre realidades, sobre alegrias, tristezas, sobre dissabores, sobre injustiças, ingratidões, enfim, sobre sonhos. Você pode adquirir esse livro por R$ 75 e receber na sua casa. Não tem despesa com correio. R$ 75 e você recebe na sua casa. Tenho certeza que você vai gostar. Só mandar um e-mail para mim, Domingos Léo Monteiro, P de profissional, @outlook.com. Me pede aí um link para você comprar com seu cartão de crédito ou débito, me manda o seu endereço e você recebe o livro na sua casa. Ou então faz um Pix no meu e-mail, que está aí, e por e-mail me manda o seu endereço. Eu tenho certeza que você vai gostar. Esse livro tem sido muito bem recebido, já está caminhando aí para a terceira impressão. E essas ideias que eu exponho aqui nos vídeos no canal, eu as desenvolvo nesse livro naturalmente de forma adequada para se tratar de uma literatura, né? No vídeo a gente pode conectar com outras teorias, como eu faço aqui, com outras ideias, mas está sempre presente nesse livro todos esses momentos, essas reflexões que eu apresento aqui. E como eu disse, sempre trago também críticas às teorias ideias que eu compartilho. Então, críticas profundas a essa teoria. Problema metodológico, salário pode sim motivar diferenças culturais e a motivação como exploração. Vamos ver cada uma delas pontualmente, de forma resumida. Herzberg baseou-se em entrevistas subjetivas. É um problema metodológico aqui, estamos falando do problema metodológico. Para os críticos de Herzberg, ele baseou-se em entrevistas subjetivas. Então, a crítica aqui é de que as pessoas tendem a atribuir sucesso a si mesmas e fracassos a terceiros, ao ambiente e não a elas próprias. Logo, satisfação foi associada a mérito pessoal. Insatisfação ao contexto externo. Não é culpa minha. Isso pode distorcer os resultados, segundo os críticos dessa teoria. Salário pode sim motivar, em muitos contextos, a pobreza, inflação, insegurança social. O salário vai deixar de ser apenas higiênico, então ele vai aumentar a satisfação para trabalhadores precarizados nessas situações que eu mencionei no primeiro tópico. O aumento salarial vai produzir uma motivação real. E a teoria também foi criticada por refletir, sobretudo, os trabalhadores qualificados de uma classe média norte-americana que existia nos anos de 1950, que podem, eventualmente, não ter uma relação com demais classes trabalhadoras de outros países ou de outros momentos históricos. Como eu disse, já disse isso anteriormente, filosofia, essas ideias são produzidas dentro do tempo e do espaço, onde está o produtor delas, aquele que refletiu, que meditou, que se dedicou a escrever e pesquisar, e nós precisamos fazer uma avaliação, porque o mundo é dinâmico, ele se altera, embora muitos dos nossos anseios, dos nossos sonhos permaneçam os mesmos, independentemente da tecnologia ou do avanço cultural que nós tenhamos alcançado. E aí fica a pergunta, né? Um bom salário é suficiente? Só um bom salário é suficiente? Pense nisso. Diferenças culturais também impactam aí para os críticos da teoria, porque eles alegam que existe um viés ocidental individualista. Sempre essa posição, né? Mundo oriental, de repente, tem uma outra prioridade, tem outros objetivos. Então, culturas coletivistas, pertencimento grupal, estabilidade e harmonia podem funcionar como motivadores centrais. Então, diferenças sociais, culturais podem pesar no impacto da teoria. E a crítica contemporânea, né? Motivação como exploração. Uma crítica moderna afirma que empresas usam propósito para mascarar a precarização, excesso de trabalho disfarçado de missão, metas abusivas chamadas de desafio, que as pessoas são instigadas a alcançar, exploração emocional travestida de engajamento, em tese, entre aspas, falsos objetivos que levam as pessoas a se dedicar mais do que deveriam, sem ter a correspondente alegria, retorno, satisfação disso. Então, discussões recentes apontam essa tensão entre motivação que é genuína e a motivação, a manipulação corporativa.
Muito importante pensar nisso, inclusive nesses tempos atuais. E aí, nos aproximando do final, vamos falar da teoria do capitalismo de plataforma. O que que é isso? A economia digital criou uma inversão interessante. Motoristas de aplicativo, criadores de conteúdo, freelancers, eles vivem autonomia aparente e insegurança constante. É um empreendedor aí da figura que está batalhando por si mesmo, mas que muitas vezes ele está sendo guiado, explorado pelo mercado. Assim, possuem fatores motivacionais simbólicos, esses empreendedores, essas pessoas, né, que vivem uma situação nessa área. Sofrem ausência extrema de fatores higiênicos, o resultado é uma ansiedade estrutural. A teoria ajuda a compreender por que liberdade sem segurança produz esgotamento, mas a gente pode também fazer uma reflexão sobre todos os que são empreendedores em outras áreas, comerciantes, enfim, profissionais liberais. Em tese, a mesma insegurança, entre aspas, de saber se vai ter um cliente, de saber se vai fazer uma venda, está presente nisso também. Então, não é só o motorista de aplicativo, aquele entregador que faz entrega de moto, de bicicleta, que vive isso. Se a gente for pensar, realmente todo mundo vive. É uma realidade, não é verdade? Vamos em frente. Paradoxo contemporâneo, portanto, resultado de tudo isso. A maior contribuição moderna da teoria talvez seja essa: as pessoas não abandonam apenas empregos ruins, elas abandonam empregos que não têm significado para elas. E aí a gente vê crescer o que se chama de demissão silenciosa. O que que é isso? É um movimento onde o funcionário cumpre somente as tarefas essenciais para as quais ele foi contratado. Ele não se motiva e recusa trabalho, aceitar um trabalho extra e ó, eventualmente ficar, não, fica aqui mais um pouquinho para ajudar, não vai dar para pagar e tal, também não quer. É uma estratégia pessoal de bem-estar que vai evitar o esgotamento, foca no equilíbrio que a pessoa vislumbra para si mesma entre vida pessoal e profissional, mas ela não pede demissão do trabalho, ela faz o básico, ela faz aquilo para o qual ela está contratada para fazer. Aí nós temos também burnout, desengajamento e crise de carreira, que mostram que remuneração isolada já não é mais a explicação para a permanência organizacional. Falamos disso até uns vídeos atrás, né? Sobre esta questão de permanência na organização. Ficar por ficar. Então faço aqui uma releitura, uma provocação. No século XX, o trabalhador vendia sua força física. No século XXI, ele vai vender a atenção, criatividade, emoção, identidade, subjetividade. Não que não haja ainda no século XXI trabalhadores que vendem força física. Existem, naturalmente existem. Mas hoje cresce o trabalho numa uma outra área, num outro sentido. Por isso, fatores motivacionais tornaram-se centrais nesse cenário, nesse teatro da vida. Hoje, muitas organizações descobriram que produtividade nasce mais de um sentimento de pertencimento do que de um ato de fazer controle sobre as pessoas que estão trabalhando. Temas também sobre os quais já passamos, ao analisar outras ideias, outras teorias. Veja como tudo está conectado. Então, a conclusão que eu trago aqui, uma síntese até crítica, né? A teoria dos dois fatores continua poderosa porque ela revela algo profundamente humano, que é: conforto não basta, segurança não basta, salário não basta. O ser humano, todos nós, desejamos reconhecimento, desejamos sentido, desejamos transcendência simbólica, queremos ser felizes. Mas a própria modernidade cria o risco de transformar motivação em mecanismo sofisticado de exploração emocional. Assim, a pergunta contemporânea talvez não seja como motivar as pessoas, mas sim como criar trabalho humanamente significativo sem transformar subjetividade em mercadoria. Pense nisso, a empresa quer engajamento ou devoção? Eu realizo este trabalho com base nessas fontes de consulta que estão aqui para você puxar o fio,
como eu sempre disse, e aí você olha aí, pode buscar tudo que falei aqui está referenciado na obra dessas pessoas, nesses locais, nessas obras, nesses livros, nessas páginas digitais que visitei para produzir esse trabalho. Trabalho que eu também faço presencialmente, como palestrante em empresas, tenho esse programa básico, que pode ser realizado ao longo de um ano, pode ser realizado aí ao longo de 3 ou 4 meses, depende muito da necessidade da empresa. Tem um vídeo aqui no canal que chama Conheça o Meu Trabalho. Então, vá lá, assista o vídeo, você vai ver cada palestra tem um foco. De repente, na sua empresa, você não precisa de todas elas no programa, você pode contratar uma só. Me mande um e-mail, você vai poder se informar detalhadamente sobre isso. Brevemente, talvez, muito provavelmente, vamos fazer encontros aí regionais, abertos, junto a outros profissionais, já pensando na propagação dessas ideias também. Então, vamos nos reunir para um café, vamos fazer um debate corporativo, filosófico, existencial sobre tudo isso. E aí eu vou avisar aqui através desse canal, das minhas redes sociais que estão aqui para você acompanhar. Tem o QR Code aqui do canal do YouTube, tem o QR Code da minha página no Instagram, estou no LinkedIn e no Facebook. Então me mande um e-mail, Domingos Léo Monteiro P profissional, né, @outlook.com, para conhecer mais sobre o meu trabalho como escritor, como palestrante, para obter detalhes aí dessas palestras, né, desse programa ou palestra individual que eu faço. E vamos em frente, é muito importante a sua presença aqui. Muito obrigado. Mais uma vez, eu agradeço. Você é importante. Assim como a sua presença, você é importante. Tudo que você faz de bom é importante para você e para as pessoas que convivem com você. Sempre em frente, é o meu livro de seguir em frente, sempre em frente de enfrentar as questões da vida, não quer dizer que você vai caminhar sempre em frente, num ritmo rápido, sem parar. Às vezes precisa diminuir a marcha, às vezes precisa parar, sentar, observar ao redor. Todos nós passamos momentos de dificuldade, enfrentamos questões que às vezes achamos que não vamos resolver. Necessitamos conversar com alguém que já viveu alguma experiência que nós ainda não vivemos. Cometemos erros também de avaliação, erros de conduta muitas vezes, em relação a pessoas que amamos e decisões tomando no trabalho, enfim. Mas isso acontece para que a gente possa aprender, refletir, né? Então, pense sobre você, não exija demais de você. Tudo acontece porque às vezes tem que acontecer. O importante é sempre buscar compreender o que a gente está passando, o que a gente está vivendo e o papel que a gente pode desempenhar na vida das pessoas que convivem com a gente. Buscando sempre fazer do trabalho um local alegre para que a gente possa ser feliz, porque a gente passa mais tempo trabalhando do que com a família, nos momentos de lazer, eventualmente naquilo que, em tese, almejamos mais fazer e às vezes ainda não conseguimos fazer. Um grande abraço, muito obrigado. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe o vídeo com os seus amigos. Me ajude aí a aumentar o engajamento e levar essas boas informações, essas boas mensagens ao número maior, cada vez maior de pessoas. Muito obrigado, um grande abraço, excelente semana.